A gente começa com o destaque de Brasília. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai avaliar em uma sessão presencial recursos para que a decisão da Corte, que alterou as regras sobre a distribuição das sobras eleitorais, passe a abranger também o pleito de 2022. E recebe aqui a repórter Janaína Camelo. Ô, Janaína, boa noite. Esse julgamento no Supremo pode anular a eleição de deputados federais? Explica isso pra gente. Bem-vinda, bom trabalho. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, uma reviravolta nesse julgamento aí sobre a distribuição, das sobras eleitorais no Supremo Tribunal Federal, que foi decidida em fevereiro. E essas mudanças podem levar aí 7 deputados federais a perderem os seus cargos. Bom, a mudança, caso aconteça, ela vai prejudicar principalmente aí a oposição e beneficiar partidos da base governistas. Os ministros, Thiago, avaliam 2 recursos contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, da alteração, na verdade, não sobre o mérito, não sobre as alterações, mas contra a decisão aí do Supremo de que valeria, essas alterações só poderiam valer a partir das eleições municipais deste ano. Esses partidos pedem que essas alterações possam retroagir, começar a valer aí a partir de 2022. Esses recursos foram colocados para julgamento na última sexta-feira, numa sessão virtual. A relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, ela votou ali no mesmo dia, rejeitando esses recursos, mas o voto dela foi vencido por outros 6 ministros. Entre esses ministros aí, o ministro Cristiano Zanin, por exemplo, que foi um voto decisivo, porque ele substituiu o ministro Ricardo Lewandowski, no Supremo, e no julgamento em fevereiro, o ministro Ricardo Lewandowski, ele havia decidido, foi um dos votos aí, decidindo para que essas alterações começassem só a valer a partir deste ano. Mas antes mesmo de formar maioria na sessão virtual, o ministro André Mendonça pediu destaque, ou seja, transferindo esse julgamento para o plenário físico, e no plenário físico, com esse pedido de destaque, todos os votos podem ser alterados. Os ministros eles podem, se quiserem, aí, alterar seus posicionamentos. Então, caso haja mudança, Thiago, valendo aí para retroagir a partir de 2022. Quem perde os seus cargos? Os deputados federais Silvia Vaiapi, do PL do Amapá, Sonise Barbosa, também do PL do Amapá, Gorete, do PDT, também do Amapá, Augusto Púpio, do MDB do Amapá, Lázaro Botelho, do PP de Tocantins, Gilvan Máximo, do Republicanos do Distrito Federal, e deputado federal Lebrão, que é do União Brasil de Roraima. No lugar entrariam 2 parlamentares do Podemos, um do PCdoB, um do PSOL e um do PSB. As outras 2 cadeiras aí do Podemos e do Republicano seriam preenchidas por parlamentares do mesmo partido. E aí, só lembrando, Thiago, que aí hoje, como vale aí as regras das sobras eleitorais, para que um partido possa concorrer às vagas não preenchidas, que são essas obras, é preciso ter tido nas eleições um desempenho de 80% do quociente eleitoral, ou seja, o número de votos válidos dividido pelo número de vagas. E o candidato individualmente deve ter atingido no mínimo aí 20% do quociente eleitoral. Com a decisão aí, a maioria do Supremo entendeu então que todas as legendas e seus candidatos podem participar da distribuição das cadeiras remanescentes, independentemente de terem alcançado aí essas exigências do quociente eleitoral. Tiago, é com você. Isso é uma discussão aí em Brasília que pode afetar a Câmara dos Deputados, e a Janaína Camelo daqui a pouco volta com outras informações da capital federal. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, como sempre, conosco, e ele, Cristiano Vilela. Dora, eu vou pedir para o Cristiano abrir então essa rodada para nos explicar tecnicamente o que são as sobras eleitorais, Vilela, e aquele debate. Os parlamentares perdem ou não perdem os cargos? Quem assume, quem não assume? A Câmara fica com menos cadeiras ou não? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, esse é um tema que virou, mexeu, já teve uma votação, agora está sendo votado no sentido oposto. Realmente é uma grande confusão. Quando você faz a divisão da totalidade de votos que cada partido tem pelas cadeiras que estão em disputa, esse número nunca é inteiro. Sempre existe um fracionamento, que são as chamadas sobras. A regra que estabelece quais partidos podem aproveitar essas sobras é que está em questionamento. Havia a interpretação de que determinados critérios mínimos, um sarrafo mínimo, seria válido em todas as etapas desse processo. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele entende que na última etapa,
Pode todo mundo participar, não existe esse critério mínimo. Com isso, estamos vendo essa mudança. Vamos ter provavelmente um troca-troca de pelo menos 7 deputados, alterando ali um pouco a composição da Câmara dos Deputados. Eu, pessoalmente, embora concorde totalmente com o mérito, mas eu, pessoalmente, vou na linha da decisão que havia sido tomada em fevereiro, onde reconheceu que, de fato, essa última etapa deveria ser aberta a todos, mas faria uma modulação de modo que o que passou, passou, para evitar algum tipo de turbulência no meio do mandato. Mas, realmente, tem toda uma questão política envolvida, pressão, e, diante de uma nova composição do Supremo, estamos vendo aí um cenário de mudança na interpretação. E só mais uma dúvida, quem que assume essas vagas se realmente esses parlamentares saírem mesmo da Câmara? Pois é feito um novo cálculo. Sim. Agora, fazendo com que nessa terceira etapa todos os partidos participem. Por isso que, de uma forma geral, partidos que talvez não tivessem atingido o coeficiente eleitoral numa primeira e numa segunda etapa, agora vão poder participar da terceira etapa. Bom, Dora Kramer, uma questão também política, e a gente que analisa sempre a interferência entre os poderes, né? Isso pode ser visto como uma interferência do Supremo no Congresso ou vice-versa? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, eu acho que não, né, Vilela? É uma questão de cálculo numérico do sistema, como é que se diz? É proporcional, que é mega complicado. Eu, com todos os meus 350 anos de cobertura política, eu juro para você, essa explicação do Vilela, se você tivesse me pedido para dar, eu ia te dizer, eu passo. Porque é uma confusão, o sistema proporcional é realmente super confuso. Então, eu acho que não é uma interferência, né? O que nós vamos ter é o que vamos comentar já, que é a questão da PEC, está tudo meio calmo ali, né? Entre o Legislativo e o Judiciário, mas dependendo do resultado, da retomada do julgamento da PEC, da chamada PEC das drogas, é possível que a gente tenha aí de novo alguma turbulência.